Boa tarde, gente. Aqui é a professora Carolina Carneiro falando, né? Uma aula um pouquinho diferente aí nessa situação também diferente que a gente está vivendo, né? Situações assim nos faz perceber ou nos faz desenvolver, né? Desempenhar aptidões às vezes que a gente nem sabia que tinha, né? Mas é isso, a diversidade ela exige da gente características diferentes e eu realmente espero que vocês façam usufruto, né, dessas aulas, dessas videoaulas. Eu me coloco à disposição além disso, né? Além daqui, pelos meus e-mails, né? Eu vou deixar disponível lá no final para que qualquer um de vocês que queira me mandar mensagem, quem tem alguma dúvida, enfim, é, possa falar comigo com tranquilidade, tá certo? Essa aula, ela corresponde à unidade 1, a seção 1.3 da disciplina de Fisioterapia na Saúde do Trabalhador. Né? Nesse contexto, né, dessa aula de hoje, ele fala, né, o assunto fala um pouco, né, sobre as atribuições das instituições públicas na saúde do trabalhador. Né? Então, nós sabemos que existem diversas instituições públicas, né, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, né, que uniu com o Ministério do Trabalho, e que cada uma delas ela apresenta a sua função específica, né, que é exatamente o assunto da nossa aula de hoje. No entanto, é importante que a gente ressalte que as atividades que ocorrem, né, as atividades que são desempenhadas por cada uma dessas instituições, elas são coordenadas e que existe uma intersetorialidade entre elas. Então, apesar do Ministério da Saúde, por exemplo, ter atribuições específicas no que diz respeito à saúde do trabalhador, essas ações elas são coordenadas e, em alguns casos, né, em algumas circunstâncias, elas são até auxiliadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo. Então, cada um tem a sua função, porém, essas funções, em alguns casos, elas podem ter ali uma interseção, né, algumas atividades que precisam ser desempenhadas por dois órgãos, né, ou mais, ao mesmo tempo, e eles coordenam suas atividades para que o princípio da integralidade do SUS ele siga sendo respeitado, visto que o trabalhador ele precisa ter sua demanda, né, de atendimento suprida no nível de atenção primário, secundário e terciário. Então, é uma forma de garantir que as coisas funcionem, né, da maneira como tem que ser, tá? A primeira instituição, né, que a gente vai ver é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Esse ministério, ele tem a função de transcrever, regulamentar as formas de contratação. Então, a forma como uma empresa, a maneira como uma empresa vai trabalhar o seu funcionário é uma coisa que ela é implementada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, tem a função de estimular a geração, né, de novos empregos e regulamenta a duração das jornadas de trabalho. Então, se o empregador ele vai ser contratado para trabalhar por 4 horas diárias, 30 horas semanais, né? São implementações e instituições de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego também, e o salário, né? Quanto que esse trabalhador vai receber pela quantidade de horas e tipo, né, de atividade laboral desempenhada. Lembrando, gente, que apesar do Ministério do Trabalho e Emprego ser o órgão, né, a instituição responsável por gerir, por regulamentar a duração das jornadas de trabalho, existem algumas profissões que seus conselhos, né, através de portarias, enfim, eles regulamentam, os conselhos eles regulamentam horários, né, horas de jornada de trabalho específicas. Então, por exemplo, para nós, né, que somos fisioterapeutas, o nosso Conselho Federal, ele permite, né, apenas que por cada vínculo empregatício hospitalar que nós tenhamos, a nossa carga horária máxima semanal seja de 30 horas semanais. Então, isso não pode ser infringido por nenhuma instituição hospitalar, seja ela pública ou privada. O fisioterapeuta ele vai ser contratado, né, por uma carga horária de 30 horas semanais, tá certo? Então, o Ministério do Trabalho, ele dá uma orientação a respeito dessa duração
das jornadas de trabalho, mas precisa ser corroborado, né? As informações elas precisam ser alinhadas com as peculiaridades de cada exercício profissional, de cada atividade laboral e com implementações de portarias ou informações, né? Enfim, próprias, tá bom? Além disso, ele inspeciona os locais de trabalho, né, para tentar fazer a identificação de algumas condições de risco que possam colocar em risco a saúde do trabalhador, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da vida pessoal mesmo, assim, das atividades de vida diária desenvolvidas pelo próprio funcionário da empresa, né, da sua vida, os fatores, né, relacionados com a sua vida pessoal que pode ter um impacto negativo no desenvolvimento, né, das suas habilidades no ambiente de trabalho. Ele precisa, além disso, assegurar a segurança, né, e a saúde do trabalhador, os trabalhadores, sobretudo, aí que contribuem com a CLT, né, não que não faça isso, não seja, não corresponda a uma ferramenta, né, a uma obrigação deles para qualquer e todo funcionário trabalhador, sim. Mas aqueles trabalhadores, né, que têm seus direitos assegurados pela CLT, eles têm a garantia, né, de que alguns direitos seus serão exercidos caso aconteça, né, ocorra um acidente no seu ambiente de trabalho. Além disso, o Ministério do Trabalho ele precisa combater, né, o trabalho escravo infantil, então eles desempenham ações muito fortes nesse âmbito em relação a campanhas e a fiscalizações do trabalho escravo. E trabalho escravo, gente, não designa apenas pessoas que trabalham sem remuneração, mas também pessoas que trabalham com remuneração muito inferior àquela que seria de fato justa para a atividade laboral desempenhada, tá? Existe o que a gente chama de Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é uma secretaria, né, como o próprio nome diz, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que tem algumas atribuições específicas, como a inspeção de máquinas e ferramentas que são utilizadas pelos trabalhadores, né, pelos funcionários, no seu dia a dia de prática laboral. Essa secretaria ela tem o poder de realizar a interdição, né, de alguma máquina que, por algum acaso, ofereça risco à saúde, né, ofereça risco à integridade física do funcionário. Ela avalia riscos ocupacionais tanto do ponto de vista ergonômico quanto as possibilidades, né, de ocorrência de acidentes de qualquer natureza. E, além disso, ela tem a função de notificar as empresas para que essas empresas, né, realizem as correções das irregularidades encontradas, né, no momento das inspeções, das fiscalizações, para que a saúde, né, do trabalhador ela seja sempre resguardada. Dos itens, né, que são indispensáveis, assim, necessários durante as fiscalizações das condições de trabalho, né, das verificações das condições de trabalho, o fornecimento e uso tanto dos equipamentos de proteção individual, que a gente já conhece, né, quanto dos equipamentos de proteção coletivos. Então, equipamentos de proteção individual, aí nós podemos citar capacetes, máscaras, luvas, jalecos, botas, né, enfim, qualquer equipamento que seja indispensável para salvaguardar a saúde, né, do funcionário durante a sua prática de trabalho. E além de verificar se a empresa fornece, né, esse tipo de aparato para o seu funcionário, é importante também que a fiscalização ela se preocupe em verificar se o funcionário utiliza esses EPIs, porque muitas das vezes a empresa fornece, né, o funcionário ele tem o EPI, ele dispõe do EPI, mas ele não o utiliza. Então, é importante, né, que os funcionários eles tenham a consciência mesmo, né, de que aquilo ali, aqueles equipamentos de proteção individual, eles servem para salvaguardar a sua própria saúde. E esses equipamentos de proteção coletiva, como umidificadores e exaustores, né, eles devem estar presentes em condições específicas. Então, se a gente fala de uma fábrica, por exemplo, de envasamento de gás, óbvio que é obrigado a ter exaustores durante toda, né, a extensão da fábrica.
Porém, é uma exigência de uma condição de trabalho específica. Não são todos os ambientes de trabalho que necessitam, né, de exaustores para garantir a segurança dos seus funcionários. Outra situação, né, outro objetivo, né, durante a verificação das condições de trabalho é a observância da disponibilidade de instalações sanitárias, né, dos próprios banheiros para os funcionários. Número suficiente, com água limpa, né, e sabonete para higienização das mãos e presença de papel higiênico, tá? Além disso, é importante verificar se há o fornecimento de água potável, né, para os funcionários durante o seu turno de serviço, o fornecimento de uma alimentação adequada, quando for o caso, né, não são todos as instituições que contratam funcionários que são obrigadas a dar alimentação para o funcionário, tá? Então, quando o seu número de horas, o seu número de sua carga horária diária, né, semanal de trabalho, obriga a empresa a te fornecer alimento, esse alimento ele tem que ser de qualidade e você precisa de um ambiente específico, né, adequado para poder realizar suas refeições, tá? Averiguar as condições de abrigo e alojamento, também quando for o caso, né? Existem algumas práticas laborais que exigem que os funcionários eles durmam, né, ou permaneçam durante muitas horas dentro da empresa, né? Então, essas instalações, elas são obrigatórias nesses casos e elas precisam ter condições mínimas de higiene, segurança, conforto para os funcionários. Existe o Ministério da Previdência e Assistência Social, que também executa um importante papel na saúde do trabalhador. Eles têm a responsabilidade, né, de conceder os direitos aos trabalhadores assegurados, que são os contribuintes, né, do INSS, que perdem sua capacidade ou perderam, né, sua